Vamos lá, pessoal, continuando as nossas correções de questões sobre administração financeira e orçamentária, vamos direto para as questões. Uma questão agora do concurso da Prefeitura de Pombos, Pernambuco, no cargo de analista de controle interno, realizado pela IGEDUC. É uma questão de certo e errado que fala que uma unidade orçamentária não pode utilizar o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para solicitar à Secretaria de Orçamento Federal a análise de uma alteração qualitativa em seu programa de trabalho. Bom, existem diversos sistemas informatizados na administração pública que são recorrentes em todas as provas de concurso. A gente vai ter o CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira e Orçamentária, o CIOP, o CIASG, o SICONV, e outros mais, tá? São vários sistemas possíveis a serem cobrados, mas vamos aproveitar para revisar o antigo CIDOR e o atual CIOP, que são os sistemas que interessam para a gente poder resolver essa questão. Vamos lá. Segundo a Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, o CIDOR ele era um conjunto de procedimentos justapostos entre si com a incumbência de cuidar do processamento orçamentário. Então, o CIDOR ele cuidava do processamento orçamentário. Isso tudo ocorria por meio de computação eletrônica, cabendo a supervisão à própria Secretaria de Orçamento Federal. O CIDOR ele tinha uma versão via internet chamada de CIDORnet. Isso algum tempo atrás. Então, em síntese, o CIDOR ele era responsável por processar as atividades de elaboração do orçamento. No CIDOR, as unidades orçamentárias elas iam cadastrar suas ações e também registrar os valores das suas propostas orçamentárias anual sob a forma de programas. Mas aí, a partir de junho de 2009, as funções orçamentárias e também de planejamento elas foram centralizadas num novo sistema, que é exatamente o CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. As propostas orçamentárias elas começaram a ser lançadas diretamente nesse novo sistema e não mais no antigo CIDOR ou no CIDORnet, como vinha sendo feito. É nesse contexto que o Manual Técnico de Orçamento ele vai dispor sobre alterações qualitativas no programa de trabalho. No item 8.4.5.2, ele fala que ajustes para aplicação de recursos em ação, subtítulo ou plano orçamentário não existente no exercício, ao identificar a necessidade de criação de programa de trabalho, a UO ou a OS deve fazer a solicitação por meio do menu qualitativo no módulo LOA do CIOP. A solicitação deve conter informações claras e precisas para que a SOF proceda à análise, aprove e disponibilize a nova ação ou localizador para inclusão em pedido de alteração orçamentária. Então, feita essa revisão, a gente já pode identificar que a questão está errada. O erro da questão está em dizer que não pode utilizar o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o CIOP. Na verdade, a unidade orçamentária ela deve usar o CIOP para fazer esse tipo de solicitação à SOF. Então, a questão está errada. Ok? Vamos para a próxima questão. Agora uma questão da Consulpan no concurso do Siscopar, cargo de analista em administração e planejamento. Assinale a seguir uma potencial desvantagem do orçamento incremental. Vamos lá. Conforme o glossário da Secretaria do Tesouro Nacional, orçamento incremental é o orçamento feito por meio de ajustes marginais nos itens de receita e despesa. Segundo o autor Agostinho Vicente Paludo, quem utiliza essa técnica, que ele chama de rudimentar, por meio de negociação política, procura aumentar o orçamento obtido no ano anterior.
Essa técnica ela é composta de elementos como receitas e gastos de anos anteriores, que vão ser ajustados por algum índice oficial até se chegar aos valores atuais, podendo haver até pequenas alterações quanto às próprias metas. Então, como aspecto positivo, esse orçamento ele exige pouco tempo, pouco esforço para a sua elaboração, mas pois basta comparar os itens atuais com as informações do exercício anterior. E como aspecto negativo, ele impossibilita a correção de falhas existentes no processo, repetindo assim os mesmos erros. Então a gente pode identificar algumas características desse tipo de orçamento. A primeira característica é que as ações não são revisadas. As ações não são revisadas. Logo, a gente não pode comparar com outras alternativas possíveis. Uma outra característica desse tipo de orçamento é que ele é baseado no orçamento do último ano. Então ele contém praticamente os mesmos itens de despesa com aumento e diminuições apenas dos valores. Outra característica é que o incremento de valores ele ocorre mediante negociação política. Não ocorre uma análise técnica, mas sim uma verificação política das ações que devem ser incrementadas ou não. E a última característica, que essa técnica ela foca em itens de despesa. Então, foca em despesas e não foca nos objetivos dos programas. Então, analisando as alternativas, nós podemos verificar que a alternativa correta é a letra D. Considerando todas essas características, nós podemos perceber que os gestores podem gerar gastos desnecessários, só para que não haja sobra de recursos no final do ano. Certo? Gabarito letra D. E é isso. Ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e a gente vai trazer mais correções de questões sobre a administração financeira e orçamentária. É isso aí. Até a próxima.